E o Agricultura BR começa primeiro trazendo para você, desejando uma ótima tarde. Olha, o assunto de hoje você já sabe, é em torno do Plano Safra. Nesta última quarta-feira, nós tivemos a apresentação dos números, aconteceu em Brasília, com a participação do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e também com o presidente Michel Temer. E foram apresentados, confirmados números importantes, entre eles, um aumento de 2% sobre os valores que foram apresentados ou disponibilizados no plano agrícola da última temporada, 2% a mais. As taxas de juros, principalmente aquelas que são praticadas para o produtor rural médio, elas ficaram em 6%, o que representa uma queda de 1,5 ponto percentual abaixo daquilo que se tinha na temporada 2017-2018. A Agricultura BR agora vai trazer para você um resumo daquilo que foi apresentado para o Brasil inteiro, para o agricultor brasileiro. É o que nós vamos acompanhar agora. Você acompanha a primeira tela que temos aqui na apresentação, mostrando os dados em relação ao que vai acontecendo para o Plano Agrícola Pecuário. Plano Agrícola Pecuário foi lançado nesta última quarta-feira, você acompanhou ao vivo aqui no canal do Boi, conosco aqui no Agricultura BR. Veja só, confirmando dados, comercialização para custeio e investimento, tivemos o valor de 194 bilhões 370 milhões de reais, uma alta de 2%. Para o fim de comercialização, ficaram 2 bilhões e 600 milhões de reais. Recursos que foram disponibilizados para o seguro rural. Esse fator aqui do seguro rural, ele é importante porque ficou em 600 milhões de reais. É um recurso considerado baixo. Taxa Pronampe, que é onde se enquadra a maior parte dos produtores rurais brasileiros, 6%. Demais produtores, aí vai variar de acordo com aquilo que ele tem de recurso disponível, sobe para 7% essa taxa. Conforme o Ministério da Agricultura, serão 191 bilhões de reais para custeio e investimento, 2 bilhões e 600 milhões, como você está vendo aí, para comercialização da safra. Foram dados que foram apresentados pelo Plano Agrícola. Ele trouxe algumas novidades, a nossa expectativa até 2 dias antes, em conversa com membros do Ministério da Agricultura, era de uma taxa para o Pronamp em 6,5%, que seria igual à Selic. E é por isso que a gente traz agora parte da fala do ministro Maggi. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ele focou bastante durante o seu discurso em relação aos efeitos negativos da paralisação dos caminhoneiros sobre o elo da produção rural do país. Veja. Eu recebi por incumbência do presidente, junto com minha equipe, junto com os demais ministérios, que nós pudéssemos apresentar um plano safra que refletisse a realidade do momento em que nós vivemos. E a partir da determinação do presidente, nós conseguimos, juntos com os agricultores, junto com as entidades que representam os agricultores, sindicatos, federações, cooperativas, entidades, conseguimos chegar a um denominador do que, dentro das condições que nós vivemos nesse momento, era possível ser feito. Com o entendimento aqui reconhecido pelo presidente da CNA, nós partimos para etapas dentro do governo, então. E dentro do governo, por sua orientação, também todos nós soubemos nos enquadrar e saber que, dentro das limitações que nós temos e das responsabilidades que cada um tem nos seus ministérios, nas suas pastas, de conseguir avançar o máximo que nós podíamos ir. E chegamos, então, aos números que aí estão colocados, taxas de juros importantes, uma redução média de 1,5% do que foi aplicado o ano passado, no Plano Safra do ano passado. Conseguimos avançar na questão da armazenagem, por exemplo, aonde para propriedades que colhem até 6 mil toneladas de grãos, juros bastante atrativos, de 5,25% de taxas de juros. Então, tudo isso foi possível construir dentro dessa harmonia.
Bom, essa foi a fala do ministro Blairo Maggi, parte dela, evidentemente, durante o lançamento que você acompanhou aqui conosco, ao vivo, aqui no Agricultura BR. Alguns fatores, eles foram marcantes nesse Plano Safra. De início, ele foi um Plano Safra na qual nós tivemos uma situação na qual tanto o ministro Maggi quanto o presidente Michel Temer, que você vai rever pelo menos parte do discurso do Michel Temer daqui a pouco, se explicando muito em relação ao que acontece para a paralisação dos caminhoneiros. Esse discurso da paralisação dos caminhoneiros, os impactos sobre toda a cadeia produtiva, mas um foco muito forte em relação a ela da produção, ocorreu para justificar, esse fator é importante, justificar uma queda na taxa de juros que não era aquela que era esperada pelo produtor rural brasileiro. O produtor rural esperava uma taxa menor. Como é que sabemos disso? A maior parte dos órgãos de representação do produtor estavam apontando que uma taxa ideal seria de 5%, CNA chegou a pedir 4% de taxa e tivemos a participação do representante da CNA. Vamos ver mais um dado desse Plano Safra, lançado ontem aqui conosco. Você acompanha agora na tela alguns fatores que são importantes em torno do que foi apresentado aqui em relação à apresentação e divisão dos fatores. Veja só, o que está disposto para recurso de taxas? Recursos e taxas para custeio. 151 bilhões e 100 milhões de reais. Aqui eu lembro que esse custeio para o Pronamp taxa a 100%. Juros controlados, tá? O que é os juros controlados? É a taxa que tem ali entre 6% até o teto dessa taxa. 118 bilhões e 800 milhões de reais. Em juros livres, 32 bilhões e 300 milhões de reais. Por que esses fatores aqui em relação a custeio e também, por fim, para a comercialização, eles são relevantes? Eles têm uma relevância, a comercialização ali tem 2 bilhões e 600 milhões de reais, porque durante o evento de ontem, o presidente Michel Temer, mas principalmente ficou claro na voz do ministro Maggi, ficou muito claro que é possível fazer uma realocação de acordo com a necessidade, realocar para que esses recursos atendam, por exemplo, tire do custeio e coloque sobre comercialização, caso tenha chegado ao teto. Esse é um fator importante em torno daquilo que foi apresentado nesta última quarta-feira. Se acompanha conosco agora parte da fala do presidente Michel Temer, que ontem participou também do evento de lançamento do Plano Agrícola 2018-2019. Nós estamos renovando, o compromisso com o campo brasileiro. São nossos trabalhadores rurais, não vou dizer novidade, com seu trabalho, com seu talento, que fazem do Brasil a potência agrícola que é. Pois o governo tem que estar à altura do extraordinário sucesso do agronegócio. Daí os mais de 194 bilhões de reais em crédito do Plano Agrícola e Pecuário que lançamos hoje. São recursos que naturalmente estimulam a produção e impulsionam o crescimento da economia brasileira. Está aí o presidente Michel Temer falando a respeito da importância do setor do agronegócio, principalmente agropecuário. O plano agrícola é voltado para o setor agropecuário, o produtor rural que está envolvido em associações ou cooperativas, atende público agropecuário, produtor rural. Vamos ver agora na nossa última tela alguns dos programas ou linhas de crédito que são as mais importantes, presentes no plano agrícola. Aqui, passando aqui rapidamente por elas, Pronamp, importante lembrar, ficou em 6%. Temos aqui também Moderfrota ficou ali a 7%, Programa ABC entre 6% e 5,25%, e Novagro é um programa muito importante, a 6%. Os juros de custeio foram reduzidos para 6%, eu lembro que esses números são para os produtores rurais que estão encaixados no Pronamp, uma queda aí evidente entre de 1,5
ponto percentual quando comparado ao mesmo plano safra, só que da safra anterior. Daqui a pouco, eu vou conversar com o Walter Puga Júnior, vou trazer um estudo feito pela equipe da Agricultura BR, que mostra por que esse dólar mais alto e com uma taxa de juros a 6% muda bastante o cenário. Sabe por quê? Porque o dólar mais alto faz com que aquele viés de queda negativo da taxa básica brasileira de juros se altere. Se alterando, ele passa a ter uma expectativa de taxas mais altas. Na última segunda-feira, a pesquisa Focus apontava para 8% a taxa de juros lá em 2019. Tem muita gente que já está dizendo que isso vai acontecer neste ano. E aí o impacto é diferente, porque uma taxa Selic subindo, uma taxa básica de juros subindo, e uma taxa fixada para a Pronamp em 6% faz muita diferença.